Muitas pessoas, quando conhecem os membros da Aliança, dizem que nós somos carismáticos. E, de fato, nós somos pessoas que se sentem tocadas pelo Espírito Santo. Esse é o tema de hoje, a Escola do Espírito Santo, a primeira escola da nossa espiritualidade. Hoje nós queremos começar a falar sobre as nossas escolas de espiritualidade. Muitas pessoas, quando conhecem os membros da Aliança, veem a nossa dimensão carismática. E, de fato, nós somos carismáticos. Em nós há uma força do Espírito Santo e nós pedimos essa força para evangelizar. E muitas pessoas até confundem dizendo, mas vocês são da renovação carismática católica. De fato, nós fazemos parte desta corrente de graça. Mas a dimensão carismática não é a única dimensão que forma a espiritualidade do carisma da Aliança. Nós temos a escola do Espírito Santo, a escola dos pobres, a escola da palavra e a escola de Maria. E hoje nós queremos aprofundar justamente sobre a escola do Espírito Santo. Para nós da Aliança, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo se manifesta como Espírito da misericórdia do Pai, que se derrama da cruz e do coração de Jesus para a redenção do mundo. O Espírito do Senhor é o amor do Pai e do Filho, e como tal é o dom trinitário, e simultaneamente a eterna fonte de toda dádiva divina às criaturas. Amor eterno e cheio de misericórdia. Nós, como membros da Aliança, procuramos deixar que o nosso coração seja conduzido pelo Espírito Santo. Nós procuramos viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo nos tocou, Ele que é o amor do coração do Pai e do Filho, nós procuramos deixar que esse Espírito Santo vá transformando o nosso interior, vá santificando o nosso interior. Não porque somos santos, ao contrário, somos muito pecadores. Mas a nossa vida precisa ser conduzida por esse Espírito Santo. É por isso que nós somos chamados a sermos íntimos do Espírito Santo. E como que esse traço espiritual aparece em nossa vida? Em primeiro lugar, na vida vivida de cada dia, no nosso cotidiano. Nós procuramos deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que a ação do Espírito Santo se manifeste em nossa vida e que, de fato, esta vida seja conduzida pelo Espírito Santo. A segunda forma que o Espírito Santo se manifesta em nossa vida é por meio da nossa oração. A oração dos membros da Aliança é também uma oração carismática. Nós rezamos, nós oramos na força do Espírito Santo. Nós oramos em línguas, nós abrimos os nossos ouvidos à palavra de ciência, ao dom de profecia. Nós pedimos ao Senhor o dom da sabedoria, o dom da temperança, o dom da fortaleza. Nós fazemos com que a nossa oração seja uma oração carismática e nós clamamos com muita força o Espírito Santo. É por isso que a nossa oração ela vai sendo conduzida pelo Espírito Santo, deixando acima de tudo que o Espírito Santo fale em nossos corações. E a terceira forma que nós frequentamos essa escola do Espírito e deixamos o Espírito Santo se manifestar na nossa vida é por meio da nossa evangelização. Assim diz os nossos estatutos. Reconhecemos o Espírito Santo como protagonista da nossa missão. Pelo batismo no Espírito Santo, que nos reveste do poder do alto, na riqueza dos seus dons e dos mais variados carismas, nos tornamos, até as extremidades da terra, autênticas testemunhas do amor misericordioso do Cristo Jesus, que veio para que tenham vida e a tenham em abundância. A nossa evangelização como aliança de misericórdia, ela acontece na força do Espírito Santo. Onde nós estamos, nós rezamos de forma carismática. Nós impomos as mãos, nós pedimos o Espírito Santo sobre as pessoas, nós pedimos que elas sejam batizadas no Espírito Santo. deixando que o Espírito Santo possa falar ao coração dessas pessoas e transformar a sua vida.
Numa das nossas evangelizações, aqui pertinho na Praça da Sé, os missionários visitaram os irmãos de rua, né? Os moradores de rua, as pessoas mais pobres que moram ali. E encontramos um morador de rua bêbado, e vocês sabem que bêbado não fala coisa com coisa, né? Então ele fez algumas perguntas, começou a conversar com os missionários, e os missionários então pediram se poderiam rezar por ele. Ele aceitou. Então impuseram as mãos e começaram a orar na força do Espírito Santo. Alguns minutos depois, esse senhor que estava bêbado caiu no chão, né? As pessoas ficaram um pouco assustadas, sem saber o que estava acontecendo, e esse bêbado ficou ali, quietinho na praça. Depois de alguns minutos, ele acordou, né? Essa é uma experiência, um dom do Espírito Santo que nós chamamos o repouso do Espírito Santo, né? A pessoa recebe uma oração, a oração é tão forte que a pessoa se entrega nas mãos de Deus. E logo que ele acordou, ficou de pé, um pouquinho assustado, não tinha mais o cheiro da bebida, né? Arregalou bem os olhos e disse assim para os missionários: "O bagulho é louco, o bagulho é louco, o que foi isso?" E os missionários, né, surpresos também por vê-lo que não tinha mais o cheiro da bebida, que não estava mais bêbado, perguntaram: "O que foi que te aconteceu?" E ele disse: "Olha, eu vi Jesus. Eu vi Jesus, ele estava com uma roupa branca, ele me dizia que me amava, que me perdoava dos meus pecados e que não queria que eu fosse um homem perdido na vida, né? E me pedia de ser um novo homem." Esse homem depois pediu acolhida em nossas casas, saiu da rua. Talvez palavras humanas, palavras nossas, não tocariam o coração dele. Mas naquele momento, na força do Espírito Santo, aquele homem foi tocado. E sem dúvida, pela força do Espírito Santo, Deus agiu de uma forma potentíssima no coração dele. É por isso que nós da Aliança, nós somos carismáticos. Nós procuramos viver na força do Espírito Santo, nós oramos na força do Espírito Santo e nós evangelizamos na força do Espírito Santo. Peçamos essa graça ao Senhor, que o nosso coração se abra à ação do Espírito Santo e que Ele transforme a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que acompanhou o Na Fonte de hoje, conheceu um pouquinho mais sobre esta escola de espiritualidade da Aliança, que é a Escola do Espírito. Se você deseja aprofundar esse tema, você pode conhecer esse livro dos nossos fundadores, A Escola do Espírito Santo. São artigos do Padre Henrique e do Padre Antonello que aprofundam esse tema da nossa espiritualidade. Você pode encontrá-lo neste link, na nossa livraria, e conhecer um pouquinho mais desse tema.